Meu nome é Maria Carolina, eu escrevi esse trabalho em conjunto com a Ana Clara. A gente é estudante de graduação da Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais. Esse é um trabalho de formação, né? A gente pretende seguir a carreira acadêmica, então a gente, com o marco teórico Karl Marx, né? Então esse é um dos trabalhos que a gente desenvolveu para adentrar mais a obra desse autor, para conhecer melhor a perspectiva marxiana como um todo, desde o seu trabalho de juventude até seu trabalho de maturidade, né? A gente ainda está engatinhando nesses estudos, então esses trabalhos têm ajudado a gente a compreender melhor a perspectiva marxista e marxiana. E hoje, não falei a nossa orientação, né? A gente é orientado pelos professores Davi Gomes, que dá aula na UFMG, né, e também pelo professor Gustavo Saferian, que agora vai passar a dar aula na UFMG também, que são dois professores que têm Karl Marx, né, como seu marco teórico, e vem desenvolvendo com a gente essa pesquisa já durante a graduação, e a gente pretende, se der certo, né, desenvolver durante o mestrado e por aí afora. Bom, então hoje o texto que a gente vai tratar, que eu vou falar aqui, né, no nosso nome, é o Crítica do Programa de Gotha, né, do Karl Marx, sobre a questão, então, do igual padrão de medida, né, do igual direito e igual padrão de medida. E, bom, esse texto foi escrito em 1875 e é uma crítica ao programa de criação do Partido Operário Comum na Alemanha, né, o Partido Operário Alemão, que no futuro seria o Partido Social Democrata da Alemanha. Né? E aí, nessa crítica, né, nesses escritos, Karl Marx vai destrinchar, então, esse programa para criticar as teses que embasavam toda a lógica do programa, que seriam as teses de Ferdinand Lassalle, que Marx aponta, né, como uma pessoa que conhecia de cor e salteado o Manifesto Comunista, mas não o compreendeu, porque se tivesse compreendido, não teria tratado de forma tão solta, de forma tão despreocupada, conceitos econômicos, a questão do fruto integral do trabalho, né, que eu vou falar mais à frente, ou seja, é uma perspectiva muito idealista, pouco prática e pouco preocupada com a materialidade, com o materialismo que sempre foi tão caro a Karl Marx, né? E aí, a partir dessas críticas a Ferdinand Lassalle, as suas teses e ao programa de Gotha, Marx vai mostrar, então, vai falar sobre a questão do igual padrão de medida. Né? E aí, o primeiro ponto que Marx critica, né, nesse programa é justamente o trato do trabalho como fonte de toda a riqueza. O programa coloca que o trabalho é a fonte integral de riqueza, esquecendo que, na verdade, a natureza também é fonte de riqueza, assim como o trabalho. Na verdade, a natureza é que provém todos os instrumentos, todos os meios, todas as possibilidades para que o trabalho, então, seja também uma fonte de riqueza. Então, ambos, né, trabalho e natureza, são fontes de valores de uso, e não somente o trabalho, como é tratado pelo programa de forma tão despreocupada. E esse tratamento do trabalho com essa despreocupação, né, com essa desconsideração com a natureza, reforça então a ideia dos trabalhadores todas as pessoas como proprietárias da natureza. E não, ele abre mão, né, o Lassalle, o programa do Partido Operário Alemão, abre mão da natureza e ser humano, da relação dialética entre eles, da relação de que um está sempre em transformação com o outro, mas coloca então o trabalhador, coloca o ser humano de uma forma superior, de uma forma verticalizada em relação à natureza, justamente por desconsiderá-la como fonte também de valor de uso, como fonte de riqueza. Bom, uma outra crítica que Marx faz ao programa é o trato do trabalho útil, em que o programa define como trabalho útil apenas aquele trabalho que está na sociedade e ocorre por meio da sociedade, quando, na verdade, nas palavras de Marx, todo trabalho, desde que o ser humano deixou de ser macaco, né, desde que o ser humano evoluiu, é trabalho útil, porque é aquele trabalho destinado a um fim útil. E se coloca que a sociedade, que o trabalho útil só é possível por meio da sociedade, a sociedade passa a ser a centralidade da vivência de cada pessoa. Então, ao trabalhador individual,
passa a pertencer à sociedade apenas aquilo que não é mais necessário à condição de manutenção do cerne de toda essa discussão, que seria então o que? A sociedade, e não o trabalhador, né? E aí, em seguida a isso, uma outra crítica de Karl Marx é o descaso com os conceitos econômicos. O Ferdinand Lassalle, né, assim como está reproduzido no programa de Gotha, coloca conceitos de forma solta, de forma despreocupada. E o primeiro conceito que Marx critica é o fruto integral do trabalho, mas também o conceito da distribuição justa, que é colocado sem qualquer explicação do que seria essa justiça, sem qualquer preocupação com a questão econômica que envolve a distribuição, né? Então, bom, o fruto do trabalho, o Marx coloca, né, que pode tanto ser o produto, quanto pode ser o valor do trabalho. Tanto pode ser o valor total, quanto pode ser a nova fração de valor que foi obtida através do trabalho, né? Ou seja, aquele valor excedente. E sobre o segundo termo, né, sobre a questão da distribuição justa, Karl Marx questiona se no capitalismo haveria outra forma de distribuição considerada justa para o capitalismo, que não já aqui está posta, porque como haveria outra justiça no capitalismo que não essa distribuição já desigual, né, que acontece, que está colocada na sociedade. O que seria a distribuição justa para Lassalle e para o programa? E aí, nesse sentido, Marx coloca a questão do igual direito, que é um outro conceito que é abordado pelo Lassalle de forma despreocupada, porque Lassalle coloca a promessa do fruto integral do trabalho, todos os trabalhadores teriam direito ao fruto integral daquilo que eles produziram, mas ao mesmo tempo coloca a questão do igual direito, ou seja, todas as pessoas têm direito às mesmas quantidades de bens, de consumo, de receber aquilo que produziram. Mas e as pessoas que não trabalham? E as pessoas que não podem trabalhar? Teriam direito a alguma coisa também? Mas isso não se contrapõe? O fruto integral do trabalho de Lassalle, então, não há uma contradição entre o fruto integral do trabalho e o igual direito? Porque como todas as pessoas... não são todas as pessoas que trabalham, mas ao mesmo tempo todas elas têm direito à mesma quantidade de bens, à mesma quantidade de insumos. Então está aí mais uma contradição colocada por Marx nesses conceitos econômicos lassallianos, né, que estão no programa de Gotha. E, bom, aí a questão do fruto integral do trabalho, mais especificamente, né, se toma por base que os trabalhadores têm, então, direito ao fruto integral daquilo que produziram, não há qualquer preocupação com todas as outras necessidades que envolvem uma sociedade para além do consumo, né? Ou seja, os recursos para substituição do meio de produção, a parte para expansão da produção, e um fundo de reserva para acidentes de trabalho. Tudo isso é uma preocupação que deve haver na prática, numa sociedade idealizada, né, numa sociedade comunista, uma sociedade pós-capitalista, que não pode ser efetivada se há esperança de que haja o fruto integral do trabalho aos trabalhadores e trabalhadoras. E para além disso, da outra parte do produto total, ou seja, além dessa parte que deve ser investida na melhora dos meios de produção, na expansão da produção, uma reserva contra acidentes também, né? Para além dessa parte, tem que ter uma parte destinada para auxiliar aqueles que não podem trabalhar, né, os chamados incapacitados para o trabalho, para além de um custo de administração, um investimento em saúde, educação. Todos esses pontos devem ser levados em conta e fazem com que o fruto integral do trabalho seja uma promessa falaciosa, uma promessa que não se cumpre e não tem como ser cumprida. E para além disso, não só o fruto integral do trabalho é questionado por Marx, como também o fruto do trabalho em geral. Porque no interior da sociedade cooperativa, né, uma sociedade fundada na propriedade comum dos meios de produção, uma sociedade pós-capitalista ideal, mas uma sociedade recém-saída do ventre capitalista, né, uma sociedade comunista jovem ainda, há ainda todas as marcas, todas as
heranças ruins da sociedade capitalista, né? As marcas econômicas, então, dessa sociedade que a gerou. Então, os produtores, eles ainda não trocam seus produtos. E o trabalho transformado em produto, ele não aparece como valor desses produtos. Porque na sociedade capitalista, os trabalhos individuais, eles existem como um desvio. Mas na sociedade comunista, eles existem como parte integrante do trabalho total, né? Então, a expressão do fruto do trabalho, que antes era uma promessa, agora perde totalmente a sua função, o seu sentido, por conta dessa questão de que o trabalho individual na sociedade comunista, ele não é um desvio, mas ele é parte integrante do trabalho social total. E, bom, um outro ponto é a questão do tempo individual de trabalho na sociedade comunista, né? O produtor individual, feitas as devidas deduções para os fundos coletivos, né, aqueles que eu já falei, ele recebe de volta da sociedade exatamente aquilo que ele deu para a sociedade, né, a quantidade individual de trabalho que ele concedeu para a sociedade. E esse tempo individual de trabalho do produtor é a parte da jornada social de trabalho, que é a soma das horas individuais de trabalho que ele fornece. Então, ele recebe da sociedade uma espécie de certificado de que forneceu tanto trabalho, e assim ele pode retirar dos estoques sociais, dos meios de consumo, uma quantidade que é equivalente ao trabalho que ele produziu. E essa mesma quantidade de trabalho que ele deu à sociedade de uma forma, ele recebe de outra forma, que é um outro ponto que não é abordado no programa do Partido Operário Alemão, é simplesmente colocado de forma muito superficial, e Marx questiona como isso seria posto na prática de uma sociedade pós-capitalista, uma sociedade pré-saída do ventre capitalista, né? E aí, por que ele coloca esse ponto? Justamente devido à questão da troca de equivalentes. Uma sociedade recém-saída do capitalismo é uma sociedade que ainda não conseguiu abrir mão da troca de equivalentes, né? Por mais que o trabalho individual não seja mais um desvio, ainda há relação de troca nessa sociedade, porque ainda se trabalha com a questão do direito, a questão do igual direito. E todo direito é desigual, porque um direito coloca uma norma considerando que todos os indivíduos são iguais em determinada medida, mas essa determinação por si própria já é desigual, porque a gente sabe que cada ser humano tem suas particularidades. Por exemplo, na questão do trabalho, um trabalhador recebe uma quantidade de insumos sem se considerar que ele tem uma família, sem se considerar que ele tem dificuldades próprias. Um outro que não tem essas dificuldades vai acabar com mais insumos para si. E essa questão, no direito, é muito difícil de ser considerada, ainda que seja um direito pós-capitalista, porque, né, nessa primeira fase da sociedade comunista ainda há a questão do direito, e esse direito ele tem todas essas heranças do direito burguês da sociedade capitalista. Então, ainda é um direito desigual, qualquer direito por si próprio é desigual, e não há também essa consideração no programa do Partido Operário Alemão, né? A questão do igual padrão de medidas. O próprio padrão é uma falácia de que as pessoas vão receber igualmente, vão ser beneficiadas igualmente, justamente por todas as especificidades de cada um, né? Então, esse igual direito ele continua marcado por uma limitação burguesa, né? O direito dos produtores é proporcional ao seu fornecimento de trabalho, né? A igualdade consiste aqui em medir de acordo com o igual padrão de medida, que seria o trabalho, mas sem se considerar todas essas especificidades que são próprias de cada ser humano, de cada vivência, e que não conseguem ser considerados pelo direito, né? E aí numa fase superior da sociedade comunista, né, quando tiver sido eliminada a subordinação escravizadora dos indivíduos à divisão do trabalho, que é algo que existe na primeira fase da sociedade comunista, né? Então, quando isso for superado, quando for superado a oposição do trabalho manual com o trabalho intelectual, né, essa elitização do trabalho intelectual e a precarização do trabalho braçal, do trabalho manual, para além disso, quando o trabalho deixar de ser uma imposição, deixar de ser uma alienação
mas se for uma necessidade vital e multifacetada, né, que os seres humanos possam desenvolver diversas atividades, possam que não estejam condicionados a uma única atividade ao longo de toda a sua vida, uma atividade alienada, mas quando for uma relação dinâmica, né, uma relação de aprendizado contínuo e não limitador, como é hoje. E para além disso, né, com toda a lógica de uma sociedade comunista evoluída, quando houver abundância de riquezas, quando houver, como diz, né, nas palavras de Marx, quando as riquezas jorrarem em abundância coletivamente, né, só assim o horizonte jurídico, só assim o direito burguês vai conseguir ser superado. E aí sim, nas palavras de Marx, né, a sociedade poderá escrever em sua bandeira, de cada um segundo suas capacidades e a cada um conforme as suas necessidades. Né? Então, essa é uma síntese do que Marx coloca sobre a questão do igual direito, do igual padrão de medida, né, o trabalho, no programa do Partido Operário Alemão, de forma a resgatar mesmo o cerne da crítica de Marx frente a esse programa e resgatar também os conceitos econômicos, as questões, o rigor teórico que é tão caro a Marx e a sua obra como um todo, e por isso Marx ainda é tão atual, né, e a gente está discutindo ele e vai continuar discutindo até que a gente consiga alcançar, né, a superação da sociedade capitalista. Muito obrigada.